Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês que documentos secretos dos Estados Unidos foram desclassificados nos anos anteriores e hoje mostram que a própria história da OTAN evidencia que a sua expansão hoje para as fronteiras da Rússia é sem dúvida um erro que está custando muito caro, está custando a segurança da própria Europa, de todo o mundo, diante de um conflito direto que pode acontecer com a Rússia. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, dê um curtir e um joinha para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Em abril do ano passado, a Finlândia ela se tornou a 31ª nação a ingressar na Aliança do Atlântico Norte, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tanto a Finlândia, que já foi agora recentemente ingressada, quanto a Suécia, que está lutando para ingressar ainda hoje na Organização do Tratado, as duas nações sofreram um revés muito penoso dentro da própria aliança por conta das questões políticas e também de segurança da Turquia e da Hungria. No entanto, a Hungria e a Turquia, elas deram sinais verdes para prosseguir esse andamento de adesão da Finlândia na OTAN. Então, em abril do ano passado, a Finlândia conseguiu adentrar na aliança. Mas hoje, sabemos que o parlamento húngaro já aprovou a adesão da Suécia na aliança, mas ainda oficialmente não podemos destacar e confirmar que a Suécia ela já é a 32ª nação a fazer parte da Aliança do Atlântico Norte, porque isso ainda não foi cerimoniado oficialmente em Bruxelas e também na sede da OTAN nos Estados Unidos, porque isso é, sem dúvida, um passo importante para a proteção de todas as nações na Europa que lutam junto com os Estados Unidos para a manutenção de uma ordem econômica e uma ordem política que eles julgam ser necessárias para manter os americanos sempre como líderes absolutos que, segundo eles, se são líderes, eles conseguem também manter a segurança e a economia de todas as nações na Europa. No entanto, tenho que ser bem claro aqui. Não sou advogado da Rússia, nem tampouco da Europa, dos Estados Unidos. Mas, observando o passado histórico da Aliança do Atlântico Norte, temos aqui um cenário com documentos claros e oficiais da própria OTAN desclassificados pelos Estados Unidos em 2017 e com esses recentes movimentos de expansão da OTAN, fica muito bem claro que o objetivo da aliança ela se cumpriu parcialmente na região norte da Europa, que, é claro, aguarda ainda a entrada da Suécia em cerimônia. Mas a atual situação geopolítica hoje tem relações com esta expansão da OTAN em direção à fronteira russa, porque, é claro, seu histórico mostra exatamente o contrário. Os líderes do passado não desejavam ver hoje uma OTAN como ela está nesse momento, que coloca em dúvida a integridade da segurança de todo o planeta, porque eles sabiam lá em 1990 que a expansão para o leste poderia resultar em um conflito direto com a Rússia. Então eu trouxe aqui um histórico bem detalhado a respeito sobre essas questões históricas da OTAN. E como podem ver, estou utilizando a camiseta da Insider, a maior empresa que domina o setor de tecnologia em roupa no Brasil. E esta camiseta que eu estou vestindo hoje é o modelo Tech T-Shirt. Particularmente, é um dos modelos que eu mais prefiro, porque tem a tecnologia daquela fibra respirável, que não deixa o suor ficar acumulado e principalmente evapora rapidamente e ainda não fica aquele cheiro, aquele odor característico de suor,
porque realmente o suor ele evapora muito rápido por conta dessa tecnologia de fibra respirável. E fora que eu uso essa camiseta praticamente em quase todas as minhas atividades do dia a dia, principalmente no trabalho. É praticamente pegar do cabide, colocar no corpo e por conta da sua fibra maleável, ela se ajusta perfeitamente no meu corpo. Então assim, se você quer uma camiseta com tecnologia, de confiança e qualidade, esta é a camiseta ideal para você da Insider. E o melhor está por vir. Eu vou te dar 15% de desconto usando o cupom MILITAR15 no site que eu deixei aqui na descrição e nos comentários deste vídeo. Então use o cupom MILITAR15 para ter 15% de desconto e adquirir as melhores roupas com tecnologias na Insider. É importante destacar que os documentos que foram desclassificados, eles possuem critérios rigorosos de garantias de segurança da OTAN para, na época, é claro, que aconteceu em 9 de fevereiro de 1990, para a então União Soviética. Porque nesta data de 9 de fevereiro de 1990, o então secretário americano James Baker, que fazia parte da administração de George W. Bush, o pai, se reuniu com o líder soviético Mikhail Gorbachev, o líder da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, poucos meses antes da então famosa dissolução da União Soviética, que aconteceu em 26 de dezembro de 1991. Nesse cenário, este encontro foi muito importante porque fez parte de uma cascata de garantias entregues, dadas sobre a segurança soviética, principalmente pelos líderes ocidentais, e entregaram essas garantias ao líder Gorbachev e também a outras autoridades soviéticas durante esse processo que não foi demorado, foi um processo muito rápido de unificação da Alemanha, que até então a Alemanha era dividida em 2 hemisférios, né? Ou em 2 polos, como assim você desejar, como a região do Ocidente e a região oriental, que era dominada ali pelos soviéticos. Então, essa unificação foi graças à queda do Muro de Berlim em 1989. Então, esse processo ele durou de 1990 até 1991, com a unificação da Alemanha. Então, diante desse todo esse processo, ficou claro que a União Soviética e também os americanos exigiam garantias de segurança que observamos em 2021, no final de 2021 e no final de 2022, não sei se vocês lembram, com aquelas grandes manifestações e reuniões das autoridades russas e americanas que estavam tentando garantir mecanismos de segurança, garantias para que não haja e para que não explodisse realmente uma guerra de fato no leste europeu, principalmente na Ucrânia, com aquelas dezenas de milhares de informações vindas do Ocidente de que a Rússia estava reunindo milhares de soldados, milhares de blindados na fronteira da Ucrânia e de que a qualquer momento a Rússia poderia invadir o território ucraniano, que de fato aconteceu em 24 de fevereiro de 2022. Então, neste encontro entre James Baker e então Mikhail Gorbachev, esses documentos desclassificados e publicados em 2017 pelos Arquivos de Segurança Nacionais dos Estados Unidos, então não é uma informação ou contra-informação vinda lá da Rússia nesse momento. São informações que foram propriamente publicadas pelos americanos. Então, este retrato do passado remetem hoje o que não poderia acontecer. Tá? Porque mostrou que James Baker, o então secretário americano, garantiu a Gorbachev de que a OTAN não expandiria nem uma polegada, e isso claramente está no documento, nem uma polegada para a região do leste em direção à então União Soviética, que hoje ali conhecemos como a Rússia. Então veja esta imagem, essa imagem é parte de várias notas de um jornalista soviético que foi disponibilizado posteriormente para o Arquivo Nacional de Segurança dos Estados Unidos,
que mostra parte dessa garantia escrita à mão de James Baker para o então ministro soviético responsável pelas relações exteriores em 1990, que na época era o Edward Ambrosis. Então essa nota, ela mostra claramente em sua tradução que as preocupações em torno da expansão da OTAN logo após a queda do Muro de Berlim em 1989 e também esses preparativos da união, da unificação da Alemanha, né, dizia que a Alemanha unida ela poderia permanecer na OTAN. No entanto, devemos o quê? Tomar cuidado com a não expansão de sua jurisdição para o leste, em clara referência à possibilidade de também a Alemanha ela se expandir junto com a OTAN para a região de leste europeu nas fronteiras com a União Soviética naquela época, que hoje conhecemos ali parte das fronteiras da Rússia. Então esses documentos, eles realmente reforçam a crítica do antigo diretor da época da CIA, Robert Gates, de literalmente prosseguir com essa expansão da OTAN para a região do leste, na década de 1990, que ficou amargamente visível a partir de 1999, quando Gorbachev e outros foram levados a acreditar que realmente, de fato, essa expansão não iria acontecer, não aconteceria. Então George W. Bush, pai, na época presidente, ele garantiu através de seu secretário de Estado, James Baker, e também pessoalmente junto com Gorbachev, durante a Cimeira de Malta, em dezembro de 1989, pouco depois da dissolução do Muro de Berlim, de que os americanos, de que o Ocidente, a Europa, os membros ativos da OTAN não iriam expandir e ganhar vantagem diante do que conhecemos como as revoluções no leste europeu das repúblicas socialistas soviéticas, para não prejudicar os interesses soviéticos que estavam naquele instante passando por um processo muito árduo de intrigas, problemas internos, que a desconfiança poderia resultar em um erro de cálculo muito grave, que poderia resultar até mesmo num conflito entre as partes. Mas naquela altura, tanto o James Baker, na época, quanto também George W. Bush, o pai, garantiram para Mikhail Gorbachev que a OTAN não se expandiria e ainda não aproveitaria os problemas internos da União Soviética para prejudicar os interesses soviéticos. Então, é claro, esse colapso da Alemanha naquela época, em 89, pegou praticamente todo mundo de surpresa, porque a unificação alemã já estava sendo cogitada como de décadas para ser realmente conflagrada, mas não, foi muito rápido. Essa unificação, praticamente, ela começou em 1990, com muitas questões e reuniões entre as partes, e acabou em 1991. Então, a unificação da Alemanha ela foi muito rápida, muito certeira, que tem, é claro, reflexo da Segunda Guerra Mundial. Mas essa guerra ideológica de atrito, naquela época, na Guerra Fria, mostrou que os interesses americanos já tinham sido traçados e essas garantias elas deveriam ser cumpridas, mas não foram cumpridas a partir de 1999. Então, estão entendendo essa dimensão do que hoje as pessoas dizem que os americanos, o Ocidente, a Europa são os salvadores do mundo, estão garantindo essa unificação dessas nações, estão garantindo o futuro da humanidade contra uma Rússia expansionista. Mas observando logo após a dissolução da União Soviética em 1991, a Rússia, como os Estados Unidos, manteve diversas operações em todo o mundo, seja de espionagem, seja de questões separatistas, assim como os americanos também fomentaram no Oriente Médio. Mas hoje observamos claramente que a Rússia ela não se movimentou, exceto em 2014 anexando a Crimeia.
que poderia ser o quê? Ela poderia construir uma comunidade, como ela construiu a comunidade de uma organização militar, que hoje possui ali nações no Cáucaso, que é como se fosse uma aliança do Atlântico Norte, só que é uma aliança da região do Oriente, poderia sim, sem dúvida, também expandir através de um bloco militar para tentar frear essa expansão da OTAN. Mas não foi isso que aconteceu. É claro que durante anos ela dissuadiu tanto a Ucrânia quanto a Polônia, que depois se tornou também um Estado membro da OTAN. Mas hoje o cenário realmente ele é caótico. E as garantias concretas de que a OTAN, os líderes naquela época, não se expandiriam para o leste, não foi cumprido. Então, sendo assim, os documentos declaram hoje o que vimos um erro nessa expansão da OTAN frente às fronteiras da Rússia, que desobedeceram às intenções dos líderes do passado. Então, portanto, deixo bem claro que a OTAN ela deveria excluir uma expansão do seu território para o leste, ou seja, aproximá-lo das fronteiras soviéticas naquela época. Então, era esta a intenção dos líderes da OTAN naquela época, e não se expandir. E hoje observamos exatamente o contrário que está acontecendo neste momento. Então, a adesão da Finlândia e também futuramente, oficialmente, da Suécia, praticamente duplicou a fronteira da OTAN com a Rússia, que ameaçou tomar contramedidas, é claro, e descreveu a adesão como uma invasão na segurança e nos interesses nacionais da Rússia. Então, mesmo antes da invasão na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, o presidente Vladimir Putin, da Rússia, ele levantou repetidamente esse tema de insegurança e de segurança com a OTAN e com os líderes dos Estados Unidos. Como havia dito, houve diversas reuniões entre as partes para garantias de segurança e eles não chegaram a um acordo. Então a Ucrânia atualmente, além de ser um berço das aspirações declaradas do Ocidente para promover não somente uma guerra de atrito para manter a Rússia em seu devido lugar, mas também um laboratório para os testes de armas do Ocidente e uma preparação para uma guerra de grandes dimensões no futuro. Encerrando aqui, eu digo que essa expansão sinalizou claramente as intenções da OTAN em impor obstáculos claros aos russos. Por exemplo, a guerra da Rússia na Ucrânia, estou deixando bem claro aqui que é terrível. É um erro descarado, uma irresponsabilidade política de uma liderança forte de Vladimir Putin, um erro tremendo que não é justificado. No entanto, é assim a política que estamos julgando neste momento, nua e crua, da Rússia e dos Estados Unidos e da OTAN. Isso não há o que questionar. Mas está claro também que os esforços da OTAN foram acelerados com as vontades das ex-repúblicas soviéticas de pertencer aos blocos militares ou ao bloco militar OTAN, sabendo desta grande possibilidade de acontecer, a Rússia ela plantou diversos atritos separatistas e outras questões em diversos pontos da Europa e também região Cáucaso, os Balcãs, para promover um processo mais duvidoso e mais dificultoso de adesão dessas nações na Aliança do Atlântico Norte, como a Geórgia, Sérvia, a Ucrânia, e também a Finlândia e a Suécia através das questões dos curdos, que trouxe aquelas intrigas com a Turquia e com a Hungria. De fato, para encerrarmos, o histórico da OTAN foi claro: não prosseguir com a expansão da OTAN. A Rússia, ela permaneceu como está desde a dissolução da União Soviética, como já deixei bem claro aqui. E a partir de 1999, com a entrada da Polônia na aliança, entre outras nações, o Ocidente e os Estados Unidos ganharam mais de 2.000 quilômetros de extensão de proteção e de aliados até a fronteira da Rússia, a fronteira leste. E as lideranças
a partir de 1999, não respeitaram as vontades e os documentos daqueles líderes do passado, como James Baker e George W. Bush, e também Mikhail Gorbachev, e observando a Rússia cada vez mais se reorganizando militarmente, com uma economia forte, porém, é claro, não entre as principais, mas com uma economia forte que praticamente estava sobrevivendo a tudo e a todos, junto com uma cooperação com a China. O que os americanos, o que os ocidentais assumiram? Acelerou os planos de cercar, virtualmente, é claro, e futuramente derrubar o regime atual da Rússia, expandindo a OTAN e fomentando uma guerra de atrito na região do leste europeu, que é claro, iniciado pelas mãos de Vladimir Putin na Rússia. Espero que tenham gostado desse vídeo, um vídeo histórico, explicativo sobre os movimentos no beligerante. Realmente é um vídeo que é preciso entender e interpretar para não haver julgamentos errados, para assim trazermos à tona um debate fluido, um debate de ideia, para que possamos melhorar ainda mais essas análises geopolíticas de uma Rússia e de um Ocidente cada vez mais flutuando nas tensões que poderiam o quê? Ocasionar um confronto direto entre as partes. Obrigado pela sua presença, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dê um curtir e um joinha para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.